Sejam bem-vindos a mais uma aula de JavaScript da Universidade XTI. Nesta aula vamos mergulhar no mundo dos objetos nativos da linguagem JavaScript. Nós vimos em aulas anteriores que existem objetos nativos da linguagem, temos objetos criados e mantidos pelo browser para que a gente possa acessar os elementos do nosso documento web, e existem aqueles objetos criados por você, programador. Esta aula será dedicada aqui aos objetos da linguagem JavaScript. Mas antes de falar dos objetos JavaScript, é importante dizer o seguinte: nós temos três tipos de dados primitivos na linguagem JavaScript. O que são dados primitivos? São informações no seu estado mais bruto. Os dados primitivos não são objetos. Vocês lembram que logo no início do curso nós falamos aqui sobre a orientação a objetos. Nós demos o exemplo ali de um objeto pessoa e vocês lembram que nós falamos que os objetos eles têm atributos e funções, ou seja, eles têm algumas propriedades, por exemplo, sexo, profissão, e os objetos eles também podem realizar algumas ações. Essas ações a gente chama aqui na linguagem JavaScript de funções. Então, essa pessoa pode dormir, pode comer, pode trabalhar. E nós vimos que quando nós estamos acessando um atributo, basta colocar aqui qual é o objeto que nós estamos acessando. Então, objeto pessoa, ponto, atributo, o nome do atributo que nós queremos acessar. E quando nós queremos executar uma função, ou seja, uma ação desse objeto, o nome do objeto, ponto, nome da ação, e entre parênteses nós colocamos colocamos ali as variáveis que nós podemos passar para essa função. Mas a chamada de função é utilizado com o abre e fecha parênteses. Então, isso aqui é só uma revisão ali do que nós vimos sobre orientação a objeto no início do curso. Agora, esses objetos primitivos, eles não têm nem atributos, nem funções. Eles são o dado bruto. Eles são a informação em si. Então, o objeto boolean pode ter um daqueles dois valores que nós já vimos, true ou false. O objeto number é um número, que pode ser um número inteiro ou um número de ponto flutuante. E o objeto string é um texto. Agora, nós temos na linguagem JavaScript todos esses objetos aqui. Esses objetos são os objetos nativos da linguagem, independente de browser, né? Independente do que o programador estiver construindo de objeto, esses objetos vão estar sempre presentes para você estar utilizando e manipulando na linguagem JavaScript. Então, todo objeto JavaScript, ele herda, né, desse tipo de objeto aqui, object. Esse aqui é o objeto mais primitivo da linguagem JavaScript. Ele não é um dado primitivo, pessoal, mas ele é o objeto mais genérico que nós temos. Todos os outros objetos são também objetos do tipo object. E um detalhe importante: todos os objetos também são arrays, né? Apesar de nem sempre a gente tratar eles como arrays. Mas vamos voltar aqui. O objeto boolean, ele também representa um valor verdadeiro ou falso. Só que diferente do tipo primitivo boolean, o objeto boolean, ele tem atributos e funções. Na verdade, o tipo primitivo boolean e o objeto boolean, eles estão andando sempre de mãos dadas. A mesma coisa acontece com o objeto number, que também representa um número, mas além de ter a informação primitiva dentro dele,
O objeto number também conta com atributos e funções. E o objeto string, da mesma forma. Nós temos também o objeto array, que representa um conjunto de informações. Então, se nós queremos, de alguma forma, ter uma lista de telefones, uma lista de e-mails, uma lista de alguma coisa, essa lista será construída com o objeto array. O objeto date e o objeto math, eles são relativamente autoexplicativos. O objeto date a gente utiliza para manipular datas. Então, ele tem uma série de funções e atributos para que a gente possa estar trabalhando com datas. O objeto math, ele é utilizado aqui para realização de cálculos matemáticos. Então, ele tem uma função aritmética muito forte. Tá? Funções aritméticas, na verdade. O objeto regexp é um objeto para manipulação de expressões regulares, na linguagem JavaScript, que a gente utiliza muito para validação de informação. Nós temos o objeto function, para criar funções. E os demais objetos que nós temos aqui são aqueles objetos que nós já vimos na aula passada para tratamento de exceções. São os objetos de erro da linguagem JavaScript. Então, o que acontece quando nós criamos um objeto do tipo primitivo? Vamos fazer um teste aqui, por exemplo. Eu vou criar aqui um nome. E esse nome eu vou apresentar esse nome aqui em uma mensagem de alerta. Então tá aí. Essa mensagem, ela apresentou o tipo primitivo. Se nós quisermos ver o tipo dessa informação, tem aqui type of, vocês já aprenderam aqui. Opa, type, né? Type of. E aí vocês podem informar o objeto que vocês querem avaliar aqui o tipo dele. Então tá aqui, tipo string. Vejam que a string está com letra minúscula, o S. Isso indica que ele é o tipo primitivo. Agora, imagine que a gente queira aqui recuperar um atributo dessa string. Então, estou recuperando aqui quantos caracteres tem nessa string. Aí vocês podem se perguntar, opa, mas você, professor, acabou de dizer que objetos, ou seja, tipos primitivos de dados, como esse que nós temos aqui, não aceitam funções ou atributos, como nós estamos fazendo aqui. E você está fazendo uma chamada a um atributo. É verdade. Esse tipo primitivo, ele não tem atributos, mas o tipo primitivo string, ele está andando de mãos dadas com o objeto string. O que acontece quando eu faço uma chamada a um atributo ou a uma função que é inerente ao objeto string? A linguagem JavaScript, ela envolve esse tipo primitivo dentro de um tipo string. Então, o que ela está fazendo, na verdade, é isso aqui. Nova string, colocando aqui o nome lá dentro, e então fazendo a chamada ao atributo desse objeto string. É exatamente isso que a linguagem JavaScript está fazendo para a gente. E o resultado é o mesmo. Só que ela está fazendo essa operação por debaixo dos panos. Todas as vezes que eu faço uma chamada a um atributo ou a uma função de um objeto, né, a partir de um dado primitivo, a linguagem JavaScript ela envolve aquela informação primitiva num objeto que está linkado com esse tipo primitivo, no caso, o tipo string com o objeto string, faz a chamada àquele atributo ou àquela função e logo em seguida descarta o objeto que ela acabou de criar.
Então, se nós estivermos trabalhando com uma grande quantidade de chamadas a atributos e a funções de um tipo primitivo, então, por exemplo, poderia chamar aqui uma função toUpperCase. Essa função aqui deixa todos os caracteres em letra maiúscula. Então, tá aí. A linguagem JavaScript, novamente, envolveu o tipo primitivo com o tipo objeto equivalente e fez a chamada à função. Se nós estivermos trabalhando muito com chamadas de funções e atributos de objetos, é melhor que a gente já crie a nossa variável com o tipo objeto equivalente. Agora, se por um outro lado, o nosso único propósito aqui for apenas de mostrar uma mensagem na tela, né? Apenas de mostrar a informação primitiva do jeito que ela está, né? De forma natural, então a gente pode estar criando os objetos, aliás, os tipos primitivos. Se eu for fazer chamadas a atributos e a funções, muitas chamadas, é melhor eu já criar essas variáveis aqui com o tipo de objeto correto. Tá certo? Então, nas próximas aulas, nós estaremos aqui estudando esses objetos JavaScript. Não vou entrar aqui nos objetos do tipo erro, vou deixar aqui essa página aqui apenas como referência. Nós vamos estudar todos esses outros objetos aqui, né? Principalmente o boolean, number, string, array, date, math e regexp. Nós vamos ter um capítulo específico para estar trabalhando com funções e um outro específico para a criação de novos objetos. Então, nós vamos dar uma ênfase nestes objetos aqui durante as próximas aulas, né? Então, espero que vocês lembrem-se disso, né? Nós temos apenas 3 tipos de dados primitivos na linguagem JavaScript e esses dados primitivos têm os seus equivalentes em objetos. Somente os objetos têm acesso a propriedades e a funções. Os tipos primitivos são a informação in natura. Até a próxima aula, quando vamos começar a estudar um desses primeiros objetos mais a fundo, pessoal. Vejo vocês lá.